Olá, estou vindo aqui te informar uma coisa muito importante. Deus me mandou te dizer que hoje à noite vai acontecer algo inexplicável e extraordinário com você. Em 3 horas, você já começará a sentir. Deus pede muito para você ouvir isso. Você não pode ignorar Deus. Você não pode descartar essa mensagem para não se arrepender depois. É muito importante, vai acontecer hoje em menos de 3 horas. Não diga isso para ninguém. Fique em segredo. E no final eu vou rezar junto com você para a realização de todas as bênçãos que vão acontecer em sua vida. Por isso eu imploro, não ignore. É importante que a cada vez que você ouvir a palavra receba, ou uma palavra que você sentir que foi direcionada a você, rapidamente você comente, eu recebo, para que a graça já venha fazendo parte de sua vida. Irmão, irmã, essa mensagem é especialmente para você. É uma revelação poderosa, algo que vai impactar sua vida de maneira extraordinária. Por isso, peço que abra seu coração e esteja preparado para receber tudo o que Deus tem para você neste momento. Meu irmão, minha irmã, sabe aquele ditado antigo que todo mundo já ouviu pelo menos uma vez na vida? Depois da tempestade vem a bonança. Pois é, esse ditado não é apenas uma frase bonita para consolar alguém, ele carrega uma verdade que atravessa gerações. E hoje eu quero te dizer, com todo o peso dessa certeza no meu coração, nós estamos exatamente nesse ponto de virada. Não é uma bonança qualquer, não é um alívio passageiro, é o prenúncio da maior bênção financeira que você já viu. Algo tão grande que vai mudar a forma como você olha para a vida, para o trabalho, para os seus sonhos e até para o seu relacionamento com Deus. É como se o Senhor estivesse, nesse exato momento, se inclinando ao seu lado, chegando bem perto do seu ouvido e dizendo, filho, filha, cada lágrima que você derramou, cada noite que você deitou preocupado, cada vez que respirou fundo e disse, Senhor, eu confio em Ti. Nada disso foi em vão. Eu vi, eu ouvi e eu anotei cada detalhe. E quando Deus diz que anotou, não é porque Ele precisa se lembrar, mas porque Ele quer te mostrar que tudo isso tem um propósito. Você não passou pelo que passou para terminar vazio, derrotado ou esquecido. Eu sei. Talvez você tenha chegado até aqui carregando contas que pareciam montanhas, dívidas que tiraram seu sono, oportunidades que escaparam pelas mãos como areia fina. Talvez você tenha orado pedindo apenas o suficiente para pagar o básico, para respirar por uns dias, mas Deus não é Deus de apenas o suficiente. Ele é o Deus que multiplica pães e peixes, que transforma a água em vinho, que abre o mar para o seu povo atravessar. E se Ele fez isso lá atrás, você acha mesmo que não pode fazer algo extraordinário na sua vida hoje? Quando olho para a palavra, me vem à mente a história de Elias, lá em 1 Reis 17. Havia seca, havia fome e tudo parecia perdido. Deus manda Elias para a casa de uma viúva que tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Aos olhos humanos, aquilo era ridículo. Como sustentar alguém com tão pouco? Mas meu irmão, minha irmã, o azeite não acabou, a farinha não faltou e a provisão foi diária, dia após dia. E sabe o que isso me ensina? Que a provisão de Deus não depende da economia, não depende do salário, não depende da lógica. Depende apenas da sua promessa. É por isso que eu oro para que sua fé permaneça firme, mesmo que as notícias digam que é impossível. Lembra das palavras do Mestre. Para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Isso não é poesia, não é exagero, é a base da nossa esperança. É como se Jesus estivesse repetindo isso agora, com um sorriso confiante, olhando nos seus olhos e dizendo, eu já preparei o que você precisa, só continue confiando. Sabe aquela tempestade que parecia interminável? Eu quero que você entenda algo. Até as tempestades têm hora para acabar. O vento não sopra para sempre. A chuva não cai sem cessar. E depois que tudo se acalma, vem aquele cheiro de terra molhada, aquela sensação de ar renovado. É isso que está prestes a acontecer na sua vida. O ambiente vai mudar, a atmosfera vai mudar,
E junto com isso, sua realidade financeira vai mudar também. Eu me lembro de José, filho de Jacó. Vendeu-se como escravo, foi injustamente preso, esquecido por aqueles que prometeram ajudá-lo. Aos olhos humanos, sua história estava destinada ao fracasso. Mas num único dia, Deus mudou tudo. De prisioneiro, ele se tornou governador do Egito. Uma reviravolta que nenhum ser humano poderia planejar. E eu sinto no meu espírito que Deus está prestes a fazer algo assim com você. Uma virada tão grande, tão rápida, que você vai olhar para trás e quase não acreditar que viveu tudo aquilo. E não pense que é exagero meu. Lembre-se do que o Senhor prometeu em Isaías 41:10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleci e te ajudei e te sustentei com a destra da minha justiça. Quando Deus fala isso, Ele está dizendo: eu não apenas vou te sustentar, mas vou te colocar em pé, com dignidade, e vou te mostrar diante de todos que eu sou o teu provedor. Então, respire fundo agora. Imagine por um instante como seria a sua vida se todas as dívidas desaparecessem, se sua geladeira estivesse cheia, se você pudesse ajudar quem precisa sem ter que olhar o saldo bancário. Imagine poder investir nos seus sonhos, dar conforto para a sua família, abençoar causas que tocam seu coração. É para isso que Deus está te preparando. Ele não vai apenas te tirar da escassez, Ele vai te colocar num nível de abundância que será testemunho vivo para todos à sua volta. Eu sei que talvez você esteja pensando, mas eu não tenho nada agora. Como isso pode acontecer? Meu irmão, minha irmã, deixa eu te lembrar de algo. Quando Jesus multiplicou os pães, Ele começou com apenas 5 pães e 2 peixes. Quando Moisés abriu o mar, ele tinha apenas um cajado. Quando Davi derrubou Golias, ele tinha apenas uma pedra e uma funda. O que Deus precisa não é da quantidade que você tem, mas da fé que você carrega. E se hoje você se sente pequeno diante do problema, lembre-se, é justamente na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É quando não temos mais força que Ele mostra a força dele. É quando não temos mais recursos que Ele libera os recursos do céu. É quando parece que não dá mais que Ele nos surpreende com a maior virada da nossa vida. E eu não estou falando apenas de números em uma conta. Eu estou falando de portas que vão se abrir, de contratos que vão surgir do nada, de oportunidades que estavam escondidas e que de repente vão se revelar para você. Estou falando de ideias criativas, de estratégias que Deus vai colocar na sua mente enquanto você ora, de pessoas certas cruzando o seu caminho no momento exato. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus não é limitada. Quando Ele decide agir, não existe crise, não existe desemprego, não existe cenário negativo que consiga impedir. A Bíblia está cheia de momentos assim. Quando Pedro passou a noite inteira pescando e não pegou nada, Jesus mandou lançar as redes de novo e o barco quase afundou de tanto peixe. Quando o povo estava com sede no deserto, Deus fez jorrar água da rocha. Quando o maná caiu do céu, ninguém esperava, mas todos comeram e se saciaram. É isso que eu quero que você entenda. Deus vai agir de uma forma que você não espera. E quando acontecer, vai ser tão claro que não veio de homem nenhum, mas diretamente das mãos dele. Por isso, meu conselho para você agora é simples. Não perca a esperança. Continue orando, continue agradecendo mesmo antes de ver. Fale com Deus como quem fala com um amigo íntimo. Diga a Ele o que você precisa, mas também diga que confia no tempo dele. Porque quando a bênção chegar, vai chegar completa, perfeita e no momento certo. Meu coração se enche de alegria só de imaginar o seu testemunho. Eu vejo você contando para amigos e familiares. Foi Deus, não tem outra explicação. E isso vai gerar fé em outras pessoas, vai levantar quem está caído, vai acender esperança em quem já estava desistindo.
Hoje eu declaro sobre a sua vida que todo bloqueio seja removido, que toda porta trancada seja aberta, que toda escassez se transforme em abundância, que você viva o Salmo 23 na prática. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E que, quando a bonança chegar, você lembre que ela veio porque você permaneceu firme, porque não soltou a mão de Deus, nem quando parecia impossível. Descubra o segredo da prosperidade com o Devocional Digital Deus Te Diz Isso Hoje, a ferramenta transformadora que já redefiniu finanças para mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas. Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. Meu irmão, minha irmã, preste atenção, foque aqui. Hoje não é um dia qualquer. Hoje é o dia em que o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, decidiu falar direto ao seu coração. Não é um sussurro tímido, não é uma impressão vaga, é uma revelação viva, clara, poderosa, como a luz do sol que atravessa as nuvens mais densas depois de uma tempestade. Você sabe aquele momento em que o céu se abre e um feixe de luz desce tão forte que parece tocar a alma? É exatamente isso que está acontecendo com você agora. O Senhor está rompendo as sombras, dissipando a escuridão e preparando um caminho totalmente novo diante dos seus olhos. É como se Ele estivesse pegando você pela mão e dizendo: filho, filha, chegou o tempo de viver o que eu já havia escrito para você antes mesmo de você nascer. Você não vai apenas sair do lugar em que está, você vai entrar num território que transborda vida, bênção e favor. Pensa comigo. Quantas vezes você permaneceu firme mesmo sem ver resposta? Quantas noites você conversou com Deus dizendo: Pai, eu não entendo, mas eu confio? Pois saiba que nada disso passou despercebido. Deus não é como os homens, que esquecem ou ignoram. Ele é aquele que vê até o suspiro mais silencioso, que conta cada lágrima que cai e que valoriza cada ato de fé, mesmo os que ninguém viu. E agora ele diz: permita-me recompensar sua dedicação e sua confiança. Está a caminho, está vindo com a força e a pressa de uma tempestade de verão, mas não para destruir, e sim para trazer abundância e graça sobre a sua vida. Você já viu como uma tempestade de verão chega de repente? O vento muda, as nuvens se movem rápido, e em poucos minutos a chuva cai forte, molhando tudo ao redor. Assim será a intervenção de Deus na sua vida. Não vai ser aos poucos, não vai ser tímida, vai ser repentina, intensa, transformadora. E essa chuva virá carregada de tudo que você precisa: provisão, portas abertas, cura, reconciliação, respostas que você aguardava há anos. Mas para enxergar isso, não basta abrir os olhos físicos, é preciso abrir os olhos espirituais. Porque os sinais já estão acontecendo ao seu redor. As evidências estão por toda parte. Talvez você ainda não tenha se dado conta, mas cada pequena mudança, cada encontro inesperado, cada palavra que te trouxe paz no meio do caos, tudo isso é Deus preparando o cenário para um milagre maior. E quando eu falo de sinais claros, lembro-me de quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, com o povo atrás dele apavorado. Aos olhos humanos, só havia duas opções: morrer afogado ou morrer pelas mãos dos inimigos. Mas Deus já tinha dado o sinal: a coluna de nuvem durante o dia e o fogo durante a noite. Ele já estava ali, guiando cada passo. E no momento certo, a ordem veio: ergue o cajado. E o mar se abriu. Assim será com você. Talvez pareça que não há saída, mas Deus já está no controle da situação, e no momento exato, a ordem dele vai fazer as águas se moverem a seu favor. Meu irmão, minha irmã, esse é o tempo de acreditar sem reservas. A jornada que está diante de você é de crescimento, mas também de revelação.
Deus não vai apenas te abençoar financeiramente, emocionalmente ou fisicamente. Ele vai te mostrar que a verdadeira riqueza é andar em sintonia com a vontade dele. E quando você entende isso, tudo muda. As coisas que antes te deixavam ansioso perdem o peso. Aquelas preocupações que ocupavam sua mente começam a desaparecer, porque você passa a enxergar que a fonte não é o seu emprego, o seu talento ou as pessoas à sua volta. A fonte é Deus. Você já viu como uma tempestade de verão chega de repente? O vento muda, as nuvens se movem rápido e em poucos minutos a chuva cai forte, molhando tudo ao redor. Assim será a intervenção de Deus na sua vida. Não vai ser aos poucos, não vai ser tímida, vai ser repentina, intensa, transformadora, e essa chuva virá carregada de tudo o que você precisa: provisão, portas abertas, cura, reconciliação, respostas que você aguardava há anos. Mas para enxergar isso, não basta abrir os olhos físicos. É preciso abrir os olhos espirituais, porque os sinais já estão acontecendo ao seu redor. As evidências estão por toda parte. Talvez você ainda não tenha se dado conta, mas cada pequena mudança, cada encontro inesperado, cada palavra que te trouxe paz no meio do caos, tudo isso é Deus preparando o cenário para o milagre maior. E quando eu falo de sinais claros, lembro-me de quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, com o povo atrás dele apavorado. Aos olhos humanos, só havia duas opções: morrer afogado ou morrer pelas mãos dos inimigos. Mas Deus já tinha dado o sinal: a coluna de nuvem durante o dia e o fogo durante a noite. Ele já estava ali, guiando cada passo, e no momento certo a ordem veio: ergue o cajado, e o mar se abriu. Assim será com você. Talvez pareça que não há saída, mas Deus já está no controle da situação, e no momento exato, a ordem dele vai fazer as águas se moverem a seu favor. Meu irmão, minha irmã, esse é o tempo de acreditar sem reservas. A jornada que está diante de você é de crescimento, mas também de revelação. Deus não vai apenas te abençoar financeiramente, emocionalmente ou fisicamente. Ele vai te mostrar que a verdadeira riqueza é andar em sintonia com a vontade dele. E quando você entende isso, tudo muda. As coisas que antes te deixavam ansioso perdem o peso. Aquelas preocupações que ocupavam sua mente começam a desaparecer, porque você passa a enxergar que a fonte não é o seu emprego, o seu talento ou as pessoas à sua volta. A fonte é Deus. Meu irmão, minha irmã, prepare-se. O tempo de espera está chegando ao fim. A revelação que Deus está trazendo hoje é a chave para uma nova fase na sua vida. É a certeza de que Ele não se esqueceu de você, de que Ele está agindo mesmo quando você não vê, e de que a abundância que vem do céu está prestes a invadir cada área da sua existência. É como se Deus estivesse dizendo ao seu ouvido: meu filho, minha filha, escute com atenção o que vou te dizer agora. Não é coincidência que você esteja aqui. Não é obra do acaso que essas palavras estejam chegando até você nesse exato momento. No meu reino, nada acontece por acidente. Imagine, meu filho, minha filha, que os planos que tracei para ti são como janelas enormes, prontas para se abrir sobre a sua vida. E quando eu digo abrir, não falo de uma goteira tímida de bênçãos. Eu falo de uma cascata, uma enxurrada tão abundante que não haverá espaço para conter. É provisão que transborda, é favor que te encontra onde quer que você vá, é oportunidade surgindo no momento exato, é resposta chegando antes mesmo de você terminar a oração. Você já viu uma cachoeira de perto? A água cai com força, com barulho, com volume. Não há como ficar embaixo dela e sair seco. Assim será a minha bênção sobre você. Não importa o quanto o deserto tenha sido árido, nem o quanto o sol tenha queimado. Quando eu decido enviar chuva, ela vem na medida certa para restaurar, curar e fazer florescer aquilo que parecia morto. Talvez agora você esteja pensando: mas Senhor, eu não tenho nada nas mãos. Lembra de quando Elias visitou a viúva em Sarepta?
Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite e já se preparava para comer a última refeição antes de morrer. Mas quando a minha palavra entrou naquela casa, o azeite não acabou e a farinha não faltou, dia após dia, até que a fome cessou. Assim será contigo. Não importa o que parece pouco, nas minhas mãos se torna mais do que suficiente. Meu filho, minha filha, escute. A vitória na sua vida financeira já está decretada. Eu não estou dizendo que vai ser possível ou que há chances de acontecer. Eu estou dizendo que já está feito, já foi decidido nos céus. E quando eu determino algo, ninguém pode impedir. Pode parecer que nada mudou por fora, mas a sua realidade já começou a mudar no invisível. As engrenagens já estão girando, os recursos já estão sendo liberados. E no tempo certo, você verá com os próprios olhos. Mas eu quero que você entenda uma coisa. A vitória que eu dou não é apenas para suprir suas necessidades. É para que você tenha o suficiente para ser canal de bênção. É para que quando eu colocar em suas mãos mais do que você pediu, você possa estender para ajudar o necessitado, sustentar causas que me honram e se tornar prova viva de que eu sou fiel. Guarde-o, volte a ele sempre que precisar lembrar que o Senhor, nosso Deus, está no comando de tudo. Daqui a pouco tempo, olharás para trás e te admirarás com o quanto fui fiel. E te alegrarás, pois eu sou o Deus que supera todas as expectativas. Quando as bênçãos começarem a fluir, e acredite, elas virão, lembra-te de usá-las com sabedoria e gratidão. Não as recebas como algo garantido, mas como dádivas preciosas que foram confiadas a ti por Deus. E mais importante ainda, lembra-te de que foste abençoado para abençoar. Meu irmão, minha irmã, hoje o Senhor me revelou 3 parábolas, 3 histórias cheias de poder e sabedoria, que se você receber de coração aberto e aplicar na sua vida, vão abrir portas que talvez você nem sabia que existiam. E não estou falando de portas pequenas ou de bênçãos limitadas. Estou falando de um caminho de prosperidade, de crescimento, de alegria e realização como você nunca viveu antes. Essas histórias vêm diretamente da palavra e são mais do que simples narrativas, são chaves espirituais. Se você girar cada uma delas com fé, vai ver cadeados se rompendo e áreas da sua vida florescendo. A primeira que Deus me trouxe é a parábola dos talentos. Jesus contou que um homem, antes de viajar, chamou 3 servos e confiou a eles a sua riqueza. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao último deu apenas 1. O que recebeu 5 talentos trabalhou e multiplicou, entregando ao seu senhor 10. O que recebeu 2 fez o mesmo e entregou 4. Mas o que recebeu 1 talento, por medo, enterrou o dinheiro e devolveu exatamente o que tinha recebido. E sabe o que o Senhor disse para ele? Servo mau e preguiçoso, porque ele não fez nada com aquilo que recebeu. Sabe o que essa história nos mostra? Que Deus nunca nos dá algo sem propósito. Pode ser uma habilidade, uma oportunidade, um contato, um recurso, um tempo especial na vida. Tudo isso é semente nas suas mãos. Se você cuidar e investir, o fruto vem. Mas se esconder, por medo ou preguiça, perde o privilégio da multiplicação. Prosperidade não começa quando você tem muito, mas quando você é fiel no pouco que Deus te confiou. É aqui que muitos erram. Ficam esperando o dia que vão ter condições. Mas Deus já deu condições para começar agora. Às vezes, o seu talento é o que parece pequeno demais para os outros, mas que nas mãos certas se torna gigantesco. E deixa eu te dizer algo profético. Assim como aquele senhor voltou e recompensou os servos que multiplicaram, Deus também vai voltar para recompensar sua fidelidade. Você que está usando o que tem com amor e dedicação, mesmo quando parece pouco, vai ouvir do próprio Senhor. Muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. A segunda história que Deus colocou no meu coração hoje é a parábola do filho pródigo. Um pai tinha 2 filhos.
O mais novo pediu a parte da herança que lhe cabia e foi embora para um lugar distante. Lá, gastou tudo de forma irresponsável, vivendo como se o dinheiro nunca fosse acabar. Até que veio a crise. Ele se viu sozinho, com fome, sem amigos e precisando trabalhar cuidando de porcos, algo impensável para um judeu da época. No fundo do poço, ele caiu em si e decidiu voltar para casa, pedindo ao pai que o recebesse nem que fosse como um empregado. Mas quando ainda estava longe, o pai correu ao seu encontro, abraçou-o e mandou preparar uma festa para celebrar o retorno. O que essa parábola revela sobre prosperidade? Que a maior riqueza é estar no centro da vontade de Deus. Não adianta ter dinheiro, influência e liberdade se você se afasta da presença do Pai. O filho pródigo só entendeu isso quando perdeu tudo. E aqui vai uma verdade dura, mas libertadora. Se você quer prosperar de verdade, não corra sozinho. Caminhe com Deus, porque Ele não apenas supre o que você precisa, mas também restaura o que você perdeu. E quando Ele te recebe de volta, Ele não te coloca no último lugar da fila. Ele te veste com roupas novas, coloca um anel no seu dedo e te devolve a posição de filho amado. Muitas pessoas hoje estão vivendo como o filho pródigo, distantes, achando que o controle está em suas mãos, mas se sentindo cada vez mais vazias. Talvez esse seja o chamado de Deus para você voltar antes que perca mais tempo. Porque a prosperidade de Deus não é só financeira, é também emocional, espiritual, é viver em paz com Ele. E quando você está nessa posição de filho amado, as outras áreas começam a se alinhar. A terceira parábola que o Senhor me revelou hoje é a parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e foi atacado por ladrões, que o espancaram e o deixaram quase morto. Passou um sacerdote e, vendo-o, desviou. Passou um levita e fez o mesmo. Mas um samaritano, que era visto como inimigo pelos judeus, parou, cuidou dele, tratou suas feridas com azeite e vinho, colocou-o sobre o seu animal e o levou para uma hospedaria, pagando todas as despesas para que ele se recuperasse. O que isso tem a ver com prosperidade? Tudo. Porque prosperidade na ótica de Deus não é só receber, é também ser capaz de dar. O samaritano tinha recursos, mas mais importante que isso, tinha um coração disposto. Ele não se prendeu à barreira cultural ou ao risco de se envolver. Ele agiu. E veja, ele não ajudou com o que sobrava. Ele usou do próprio bolso, investiu tempo e garantiu que o homem teria todo o cuidado necessário. Deus está dizendo para nós que prosperidade é viver em um nível em que você pode ser resposta para a necessidade de alguém. Não é apenas ter o suficiente para si, mas estar pronto para ser canal de bênção. E sabe o que acontece quando você vive assim? A lei da semeadura entra em ação. Quem planta generosidade, colhe generosidade. Quem abençoa outros é, inevitavelmente, abençoado pelo próprio Deus. Essas três parábolas juntas formam um mapa poderoso. Primeiro, seja fiel e multiplique o que você já tem, porque é isso que abre caminho para o muito. Segundo, não se afaste da presença de Deus, porque sem Ele até a riqueza se torna pobreza. Terceiro, viva para ser resposta na vida dos outros, porque quem planta amor e cuidado colhe honra e provisão. Eu creio que, se você abraçar essas lições, vai experimentar algo sobrenatural. Portas que estavam fechadas vão se abrir, oportunidades que pareciam distantes vão te encontrar, relacionamentos vão ser restaurados e a alegria vai voltar a encher seu coração. Porque prosperidade é muito mais do que números, é viver a vida que Deus sonhou para você. Meu irmão, minha irmã, guarde essas três parábolas no coração, medite nelas, volte a este vídeo sempre que sentir que está se desviando do foco e, principalmente, coloque cada lição em prática. Porque quando você anda em fidelidade, permanece na presença do Pai e vive com generosidade, não existe força no mundo capaz de impedir o seu crescimento. Aguardamos ansiosos por testemunhar as bênçãos que florescerão em tua vida.
Aperta no link azul no comentário fixado para adquirir teu devocional. Uma jornada de transformação espera por ti. Lembre-se que ao apertar no link, você vai cair em uma página que utiliza a mesma tecnologia de segurança dos grandes bancos brasileiros. E ao concluir o pagamento, o devocional chegará pelo seu e-mail. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui. Eu vou agora. Inscreva-se no nosso canal e ative o sino das notificações, que assim sempre que Deus tiver um milagre para a sua vida, você será avisado no mesmo instante. Agora, rápido! Você precisa tocar no vídeo em que aparece na tela, é uma oportunidade única que acabou de surgir. Te espero do outro lado.